Olá, estamos aqui para mostrar para você como funciona o simulador de rentabilidade da Max Valor. Então aqui, primeiro a fazer, do lado esquerdo, existem as variáveis que devem ser configuradas para que se chegue no preço indicado, target, e na sua lucratividade. Primeira aba aqui, você pode, primeiro ícone, você pode selecionar dentre uma série de procedimentos, algum procedimento do seu interesse. Caso não tenha nenhum procedimento cadastrado que seja do seu interesse, existe a possibilidade de utilizar o procedimento genérico, que você pode utilizar para qualquer procedimento. Primeira coisa a fazer é colocar aqui no tempo de execução, não somente o tempo para a realização técnica do procedimento, mas o tempo em que o consultório fica ocupado para realizar aquele procedimento. Por exemplo, se formos fazer uma restauração em uma criança, e apesar do procedimento técnico ser feito em 20 minutos a 30 minutos, o tempo de condicionamento da criança, da conversa com os pais e depois da explicação aos pais requer 1 hora, por exemplo. Então aqui colocaremos 1 hora. Depois se define como é pago o dentista. Ainda que o dentista seja o dono da clínica, você deve definir um pagamento, que poderá ser um percentual ou poderá ser um valor fixo, né, pelo procedimento, em reais. Então se define que vamos trabalhar nesse caso com um percentual, vamos colocar aqui 40%, e aqui há a possibilidade de selecionar se esses 40% vão ser calculados sobre o valor cobrado do paciente ou sobre o valor cobrado após a dedução de imposto ou cartão. Então vamos supor que neste caso em específico vamos fazer a dedução do imposto. Para esse procedimento, há algum pagamento de implante, protético, alinhador, ou seja, serviços de terceiros? Vamos supor que é uma restauração infantil, não. Qual é o material de consumo envolvido nesse procedimento? Então, se estivermos falando de uma restauração, temos que pensar no material de proteção individual, luva, máscara, gorro. Temos que pensar no material de consumo ali, lençol de borracha para isolamento, algodão, as gotinhas do adesivo, gotinhas de resina. Então tem um valor estimado de material de consumo, eu vou colocar aqui R$20. Qual é a alíquota? E esses dados aqui que estão em asterisco, muitos deles são absorvidos, eles já vêm automaticamente do setup da clínica. Agora, se você não fez o setup da clínica corretamente, ela deve ajustar aqui. Então, vamos lá, vamos colocar 10% de imposto, 2,5% a taxa de cartão. Aqui se insere a margem de lucro e aqui a taxa de ocupação da clínica, vamos supor que seja 50%. Aqui o custo fixo e depreciação e o número de consultórios. Lembrando, todo esse conjunto de informações aqui já é trazido automaticamente do setup feito mostrado em vídeo anterior. O que você vai preencher especificamente para o procedimento é o tempo de execução, a forma de pagamento, se há material, serviço de terceiro e o material de consumo. Quando se faz isso, se coloca calcular. E o sistema oferece aqui, então, 3 opções de preços. O preço para lucratividade, 10%. O preço para lucratividade, 20%. O preço para lucratividade, 30%. E o preço lucro zero, ou seja, o preço, o valor, o ponto de equilíbrio, em que os custos, os gastos, se equiparam à receita, né? Então, esse seria o preço lucro zero. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar o detalhamento da lucratividade.